curiosa para saber. Então, vamos continuar. Olha só, então, como a gente falava, o direito do trabalho, ele veio, né, se evoluindo e veio se ajustando, assim como as próprias relações sociais de trabalho também o fizeram. E aí, quando a gente fala sobre lei trabalhista, olha só para vocês terem uma ideia, vou tentar aqui, né, fazer um apanhado geral, um retrospecto, para vocês terem uma noção de como a ausência de regulação e de intervenção do Estado ela gerava situações complicadas em termos de exploração da mão de obra. Como eu disse, as primeiras legislações trabalhistas foram legislações assim, absurdas. Essa, por exemplo, de limpar a fábrica uma vez por ano, que isso tem a ver com direito trabalhista, né? Se você pensar hoje, não, uma vez por ano tem que limpar a empresa. Poxa. Mas, enfim, olha, vejam as legislações que a gente teve ao longo do tempo, né, no mundo inteiro. Na Inglaterra, surgiram legislações a partir de 1800, por exemplo, que protegiam o trabalho da criança. E protegia, assim, criança não podia trabalhar com menos de 6 anos de idade. E também não podia passar de 12 horas por dia. Excelente proteção. Né? Ó, menino com menos de 6 anos, criança com menos de 6 anos, não trabalha. E se trabalhar, não pode ser mais de 12 horas, não. Hein? Veja que direito interessante. Né? Assim aconteceu, por exemplo, na França. Na França já foi melhor. Menor de 8 anos de idade não pode trabalhar. 12 horas, mas não pode trabalhar. A partir de 8 anos, desde que seja 12 horas, tudo bem. Mas menor de 8 não pode trabalhar de jeito nenhum. Na Alemanha, menor de 9 anos não pode trabalhar. Uma lei de 1833. Menor de 9 anos não pode trabalhar. E para aqueles que têm mais de 9 anos, o trabalho é limitado a 10 horas por dia. Né? Então, observem, senhores, 1886, vieram que ficou conhecido como Lei Social de Bismarck, né? Protegiu o trabalho da mulher e da criança na Itália. Limitava as jornadas não superiores a 10 para crianças e 12 horas para mulheres, sem folga semanal. Tá, gente? E assim, né, foram se sucedendo várias e várias legislações pelo mundo afora. Né? Enquanto isso, né, os desenvolvimentos das relações de trabalho continuavam, as negociações continuavam, a exigência de empregados cada vez maiores, e fato é que a grande evolução se deu em 1917, no México. O México trouxe a primeira Constituição que traz previsão de lei trabalhista. E a lei era a seguinte, previa-se na Constituição do México de 17. Quem trabalhava à noite não podia trabalhar mais do que 7 horas, desde que tivesse trabalhado durante o dia, no máximo 8 horas. Né? Menor de 12 anos não podia trabalhar. Quem tivesse menos de 16 anos e fosse maior de 12 anos, poderia trabalhar, mas era 6 horas por dia. O México instituiu um repouso por semana. O México trouxe a ideia de proteção à maternidade. O México previu pela primeira vez a figura do acidente de trabalho. E o México trouxe ainda a ideia de um salário mínimo. Né? E, por fim, o México impôs a criação de seguros sociais, que hoje a gente conhece como Seguridade Social, ou INSS. Depois do México, em 1919, nós tivemos também legislações na Alemanha e a mudança da Constituição da Alemanha, que também trouxe alguns direitos ligados à condição de trabalho. Em 1927, a Carta del Lavoro, que é uma lei italiana específica, né, baseada num regime cooperativista, tá certo? Com intervenção do Estado na ordem econômica, prevendo direitos coletivos trabalhistas e também direitos pessoais. A Carta del Lavoro, ela teve uma grande influência no Brasil. Por quê? Porque ela é de 1927 na Itália. Nessa época, a gente tinha muito imigrante italiano e europeu, de modo geral, vindo para o Brasil, principalmente para trabalhar em fazendas. Teve até uma novela aí, que eu não lembro o nome agora, que retrata um pouco essa questão dos italianos chegando para trabalhar na terra de um cara lá,
e aí eles tinham umas discussões, enfim, e mostrava o cara exigindo direito do dono da fazenda e tal. Isso, de fato, aconteceu. Os italianos eles vieram para o Brasil já com aquelas ideias, né, com aquele entendimento sobre a Carta da Lavoura. E chegou aqui e começou a querer ter direito que a gente não tinha. Enquanto lá fora já existiam leis específicas trabalhistas, aqui no Brasil a gente não tinha lei trabalhista. A gente teve em 1889 a abolição da escravatura, 1888 a abolição da escravatura, 1889 república, e as primeiras legislações nossas começaram a surgir ligadas ao pessoal de porto, que trabalha no porto, por causa dos navios que vinham de fora, principalmente da Inglaterra, da Espanha e tal, então de Portugal. Então, imaginem, senhores, como a gente era atrasado. Somente em 1943 é que surge a CLT. Getúlio Vargas, né, 1º de maio de 1943, entrega para a população uma legislação que foi denominada de Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, em vigor até hoje, com muitas modificações, mas a mesma lei, basicamente, e a partir de 1º de maio de 1943, e aí eu vou dizer para os senhores o seguinte, 1943, 77 para 78 anos atrás. Não é isso ou não? Está certo minha conta aqui ou não? Confere aí. 43 com 7, 50. Isso aí, 77 para 78 anos. Vai fazer 78 anos agora, né? Então, imaginem os senhores como isso é recente em termos de história. O que são 70 e poucos anos para a história de um país, né? Muitos dos senhores aqui devem conhecer pessoas com mais de 78 anos, ou seja, mais antigos do que a lei trabalhista brasileira, né? Então, o fato é que Getúlio Vargas faz uma reunião das leis que existiam, por isso chama consolidação, porque ele pega toda a legislação que existia, legislações esparsas, reúne num texto só, acrescenta várias outras normas a esse texto, né? Criando direitos, e a gente ganha o que hoje é a CLT. Então, senhores, é assim, né, que se dá a evolução do direito do trabalho. Então, desde 1943, nós tivemos ampliação de direito do trabalho, tivemos alteração das nossas constituições, né? A última Constituição Federal é de 1988, ela traz lá, a partir do artigo 7º, 6º, 7º e até o 11º, previsões específicas sobre o direito trabalhista, nós vamos falar delas todas aqui, mas eu já queria pedir aos senhores que procedessem à leitura do artigo 7º da Constituição Federal, porque lá no artigo 7º da Constituição Federal, os senhores vão encontrar todos os direitos trabalhistas elencados em espécie, né? Então, vocês vão achar lá o 13º, férias, aviso prévio, fundo de garantia, tudo está lá, tá certo? Então, vejam, enumerados, né? Então, muito importante que a gente tenha esse conhecimento e tenha esse entendimento de que, infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, nosso direito de trabalho ainda é um direito de trabalho recente, é de uma história de muita luta, de muito abuso e, sem querer fazer nenhum tipo de apologia a nada, infelizmente, ele tem uma função que é coibir, né, o excesso no sentido de exploração da mão de obra. E aí, senhores, é claro que reforma trabalhista, como aconteceu em 2017, é necessária, uma revisão das normas é necessária, mas mais do que a revisão de norma, mais do que a reforma trabalhista, é necessário também uma mudança de postura, de cultura, principalmente do empresariado, daqueles que utilizam a mão de obra, né? A gente vê em situações práticas de atuação, e os senhores terão a oportunidade de vê-los também como profissionais que serão em breve, que existem muitas pessoas, né, muitos empregadores, muitas indústrias que, vamos dizer assim, utilizam a legislação de uma forma interpretativa favorável, às vezes para burlar ou para fraudar, né, o direito do empregado, que também não é legal. Então, vocês vão entender, à medida que a gente for estudando aqui, o motivo, né, e a fundamentação de cada um desses elementos que a gente tem no direito do trabalho. E aí, a gente tem que pensar no direito do trabalho a partir da sua função social. Olha só, qual é o papel do direito do trabalho na nossa sociedade? Basicamente, senhores, o que justifica o direito do trabalho e fundamenta o direito do trabalho é melhorar as condições de negociação, de pactuação da força de trabalho, dar equilíbrio a essas relações,
garantir direito tanto para os empresários quanto para os empregados, pensar em termos de modernização com caráter progressista, né, no sentido econômico, no sentido social, a gestão da força de trabalho, que você tem uma produtividade, mas sem sobrecarga, sem abuso da mão de obra. Tem uma função política também, no sentido de política conservadora em relação à mão de obra, no sentido de inserir o trabalhador no processo produtivo, mas sem explorar a mão de obra, né? A ideia do direito do trabalho é que o bem maior é o emprego, é a manutenção do vínculo e dos seus benefícios, porque, assim, o direito do trabalho ele permite distribuição de renda, ele permite e cumpre, né, uma função civilizatória e democrática com relação às regras que ele impõe, o empregado vivendo do seu próprio trabalho, tem a ver com dignidade social, né? Ele distorce distorções, ele corrige distorções sociais, ele garante, por exemplo, uma gestão moderada do capital sobre a mão de obra, ele utiliza o trabalho como um fator de inclusão social, programas, por exemplo, do primeiro emprego, programas, por exemplo, do menor aprendiz, né, entre outros tantos. Então, a ideia do direito do trabalho é dar uma regulamentação a partir da qual essas relações entre empregado e empregador possam se desenvolver sem desequilíbrio. A ideia, para que vocês tenham um exemplo, é o seguinte: imagina se eu pudesse contratar alguém e não tivesse uma legislação que estabelecesse direito mínimo para o empregado. Será que eu ia querer pagar um salário de quanto? 10 mil ou 500 reais? Será que eu ia querer dar ele vale transporte? Será que eu ia me sentir obrigado, por exemplo, a pagar um 13º salário, a garantir férias de 30 dias e dar ele mais um terço durante as férias? Será que todo mês eu depositaria para ele um valor de 8% que ele ganha a título de fundo de garantia, para quando ele sair, ele ter uma reserva e poder, né, se preparar para o mercado e ter algum tipo de remuneração pelo tempo que ele trabalhou para mim? Será que eu daria ele 40% sobre esse valor que eu guardei durante o mês, para ele poder ir tranquilo? Será que eu indenizaria ele o valor de um mês do trabalho dele, sem ele trabalhar a título de aviso prévio, para que ele se sustentasse até arrumar um novo emprego? Será que, se não existisse o programa de benefício social de seguro-desemprego, eu me disporia a pagar 3, 4 ou 5 parcelas, enquanto ele estivesse desempregado, até que ele arrumasse um novo emprego, tudo sustentando isso com o meu dinheiro pessoal ou da minha empresa, né? Eu aqui no sentido figurado, empregador, né? Empresário. Será que a gente faria isso realmente, assim, de bom grado, se a lei não obrigasse? Não sei se a gente faria, né? Talvez a gente faria até melhor, mas talvez a gente não faria nada disso, né? Então, observem, senhores, que o direito do trabalho prega, quando ele fala em equilíbrio, em modernização de gestão sem abuso da mão de obra, é esse tipo de equilíbrio, equilibrar o papel do capital, que é oferir lucro, com a convivência da mão de obra, prestação de serviço, mas com remuneração justa, adequada e tal. E, para isso, senhores, existe a nossa legislação. E a lei, ela parte de alguns pontos. Aí vem a segunda parte de hoje da nossa matéria, que fala dos princípios do direito do trabalho. Esses princípios são de fundamental importância. Olha só, os senhores já tiveram outras disciplinas de direito, e, obviamente, já tiveram outras disciplinas no curso, e sabem da figura dos princípios. Os princípios, eles têm, por expressão do próprio significado, a ideia do primeiro momento da existência de alguma coisa, de uma ação, de um processo, né? Ou seja, é aquilo que a gente entende como sendo a causa primeira, a raiz, a razão, fundamento, aquilo que serve de base para alguma coisa. Isso é princípio. O princípio ele pode ser moral, ele pode ser político, ele pode ser religioso, são aqueles fundamentos, né? Aquelas ideias que você adota, que se aplicam à realidade, porque adotadas como diretriz, como parâmetro de comportamento. Não, isso eu não faço porque isso, aos olhos de Deus, isso é errado. Não, mas isso não é certo, isso não é moralmente correto, né? Ah, não, eu tenho para mim que política é assim, assim, essa. Ó, são aquelas ideias que a gente forma como convicção e que vão dirigir, né? Vão ser aplicadas à nossa realidade, à nossa conduta. No direito, isso é igual. Existem os princípios. Esses princípios são exatamente a base, o fundamento
que vai se formar naquela sociedade, na consciência das pessoas, daquele grupo social, a partir da realidade que eles vivem, e a partir daí permite compreender e reproduzir essa realidade. Então, no direito, a ideia do princípio é qual? Olha, você tem uma conduta tida por padrão, uma conduta ideal, baseada em normas, em regras, modelo de comportamento ou de organização social. É o que deve ser. Você deve cumprir a lei. Se você tem empregado, você deve pagar salário, e assim vai, né? Então, a ideia dos princípios é que são resumos, são sínteses, que orientam, com base naquele ideal de comportamento, em determinado momento, em determinada época, em determinada sociedade, a forma como deve ser a conduta na realidade de cada um, dos empregados, dos empregadores, das indústrias e assim sucessivamente, né? Então, quando a gente fala em princípio do direito do trabalho, senhores, ele é um ramo que a gente chama de direito material do trabalho. Se aqui fosse um curso de direito, não é? Mas se fosse, eu falaria com os senhores, olha, direito do trabalho tem dois ramos, né? A gente tem o direito material e o direito processual. O direito material é o que prevê a lei. O processual é que regula a forma pela qual você vai à justiça do trabalho, pela qual o processo trabalhista vai seguir. Aqui, para nós, o direito material é o que interessa. É o direito que regula as normas, é o direito que traz as leis. E esse direito material, ele tem um ramo individual e um ramo coletivo. Nós vamos estudar em breve. Ramo individual é a parte da lei que cuida do direito do indivíduo dentro do contrato de trabalho, aquele entre o sujeito do direito, da relação do direito de trabalho, empregado e empregador. Hora extra, 10º, férias mais 1/3, é o ramo individual, tem a ver com o contrato de trabalho, com a prestação de serviço, empregado e empregador. Vamos estudar o ramo individual aqui, entender o que é o ramo individual e vamos entender o que é ramo coletivo. Ramo coletivo é aquele ligado à coletividade, né? Vejam bem, por exemplo, os sindicatos, convenção coletiva de trabalho, ela não regula o contrato do José com o João, ela regula o contrato de todos os empregados, por exemplo, no comércio. Convenção coletiva de trabalho do comércio é aplicada a todo empregado do comércio, né? Então, nós temos o ramo individual, o ramo coletivo, falaremos dele em breve. Mas é fato que o direito material do trabalho, o direito que prevê a legislação trabalhista, cuida das relações que se dão entre os sujeitos do direito do trabalho. Quais são os sujeitos do direito do trabalho? O empregado, que tem a sua mão de obra e fornece sua mão de obra em troco de remuneração, e o empregador, que paga, remunera, para poder utilizar a mão de obra do empregado. Nós também vamos aprender aqui, vamos estudar essa questão do empregado e do empregador. Fato é, senhores, que, em razão de equilibrar essa relação e esse interesse do empregado e empregador, diminuir a desigualdade nessa relação de emprego e garantir, na realidade concreta, um direito equilibrado, com ordem, que assegure uma convivência harmônica nas relações de trabalho, existe o direito do trabalho, as normas do direito do trabalho, e que são baseadas nos chamados princípios. Os princípios são a base do direito individual do trabalho. E eles pregam, principalmente, aquilo que deve ser observado nas relações de emprego, nas relações de contrato de trabalho, empregado e empregador, e nós vamos falar desses princípios aqui, porque eles são os fundamentos da aplicação da lei. O primeiro princípio, senhores, é o princípio da proteção. Esse princípio da proteção, ele fala basicamente o seguinte: o direito do trabalho é protetivo, protege o empregado, porque o empregado é considerada a parte fraca do contrato de trabalho. Então, o princípio da proteção, ele influi na estrutura do direito do trabalho de forma a tutelar, de forma a direcionar as normas através de intervenções favoráveis à proteção do empregado, porque ele é a parte fraca, é o hipossuficiente. Veja bem, por que o empregado é considerado hipossuficiente na relação de emprego? É muito simples.
Imaginem os senhores se abrisse hoje, principalmente nesse contexto de pandemia, né? Se abrisse hoje uma vaga de emprego e se a gente não tivesse nenhuma lei trabalhista prevendo, por exemplo, salário mínimo, piso de categoria, nada disso. Vamos pensar o seguinte, não há regulação. Imagina que eu, empregado, né, preciso trabalhar, estou desempregado, tenho família, e tenho uma vaga de emprego ali, para trabalhar 12 horas por dia por R$ 700. Será que talvez eu não iria? E se eu chegasse lá e conversasse com quem está me oferecendo a vaga, falasse, olha, tudo bem, eu quero trabalhar, mas 700 é pouco, vamos passar para 7.000? Será que a pessoa fala, não, claro, vamos passar para 7.000, então você desculpa, eu vou te pagar 7.000. Será que era isso que ia acontecer? Né? Então, imaginem os senhores que a ideia da proteção é garantir um mínimo de condição, de forma tal que o empregado sequer pode abrir mão. É garantir que mínimo tem que ser observado, que seja um salário, que seja o recolhimento de um INSS, que seja o pagamento de um direito previsto em lei. Então, é a ideia de regular a relação, considerando que o empregado não tem como se impor perante o empregador. Considerando que o empregado ele não tem como fazer valer a sua vontade, o seu interesse, frente ao poder do capital. Principalmente por quê? Porque numa situação como essa, se eu tenho uma vaga de emprego, e aí já vamos pensar na relação de trabalho dentro das normas legais, se eu tenho uma vaga de emprego, se a convenção da categoria, convenção coletiva da categoria, fala que o salário é 1.500, e eu abro uma vaga de emprego para pagar 1.500, e chega um cidadão aqui e pede para ganhar 2.000, eu não preciso me submeter a ele. Eu falo, olha, meu salário é 1.500, mas eu só quero 2.000. Então, tudo bem. Boa tarde. Até logo. Contrato outro por 1.500. Então, quem é que tem o poder? Quem é que tem a decisão nesse caso? O empregador ou o empregado? O empregador, pô. Aqui, ó, é 1.500 salário. Você não quer? Não, não, eu quero 2.000. Obrigado, até logo. Próximo. Quer 1.500? Quer. Pronto, contrato o cara. Então, a ideia do direito de trabalho, de proteção, é nesse sentido. Garantir um mínimo ao empregado, sob a proteção da lei. O segundo princípio é o princípio da norma mais favorável. Olha só o nome do princípio. Norma mais favorável. É comum, não devia ser, mas é comum no Brasil, que existam várias normas regulando uma só coisa. Isso vai acontecer. Às vezes, mais de uma lei regulando uma mesma situação. E aí nós temos um princípio no direito do trabalho, que é o princípio esse da norma mais favorável, que vai dizer basicamente o seguinte: se existirem mais de uma regra aplicável a uma situação, você deve fazer a opção sempre pela regra mais favorável ao empregado. Esse princípio vai completar aquele primeiro. Por quê? Porque o empregado é a parte fraca, princípio da proteção. Então, tem mais de uma lei, aplica qual? A que favoreceu o empregado. Isso vale tanto para orientar quem faz a lei, tanto para decidir, na hora de eleger, qual regra vai prevalecer, existindo mais de uma, e ainda na hora que for interpretar a lei. Então, isso vale para quem faz a lei, Poder Legislativo, isso vale para quem aplica a lei no dia a dia, nos contratos de trabalho, e isso vale para quem interpreta as leis, por exemplo, o juiz, o operador do direito. Olha só, senhores, pensem o seguinte: hora extra. Se eu for na CLT, a hora extra está com 20%. A hora extra tem que ser paga com um valor adicional de 20%. Se o empregado ganha R$10 por hora, normal de trabalho, dentro das 8 horas, quando ele faz hora extra, a CLT fala que ele tem que ganhar mais 20%. Então, a hora extra dele não é 10, é 12. A Constituição Federal fala que é 50%. Então, a hora extra dele, então a hora normal é 10, a hora extra tem que ser 15 pela Constituição Federal. E pode ser que eu tenha uma convenção coletiva, por exemplo, do sindicato, que diga que a hora extra é 100%. Ou seja, não é 10, é R$20. Pergunta aos senhores: qual norma, de acordo com o que nós aprendemos aqui, o princípio da norma é favorável, vai ser aplicada? A CLT é 20%, a Constituição Federal 50%, ou a convenção coletiva de 100%? Convenção coletiva. Por quê? Porque é a mais favorável. É a que traz a melhor condição para o empregado. Então, isso é um princípio trabalhista. Pessoal, mas peraí, convenção coletiva prevalecer sobre a Constituição Federal? Veja bem, não é
que a convenção coletiva vale mais ou prevalece sobre a Constituição Federal. Não é incompatível, porque a Constituição Federal fala que a hora extra é, no mínimo, 50%. Então, a Constituição Federal proíbe que seja maior do que 50%? Não, ela fala no mínimo, pode ser mais, não pode ser menos. Agora, a convenção coletiva fala que é 100%. A Constituição Federal fala 50% ou mais. A convenção coletiva fala 100%. 50% ou mais, 100% é mais. Norma mais favorável. Convenção coletiva. Ok? Está claro até aqui, senhores? Podemos seguir? Tranquilos? Pode fazer um joia assim que eu vejo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Posso tocar o pau? Pode ir? Então vamos. Ó, o outro princípio é o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Norma trabalhista impera. O que é imperar? É prevalecer. No direito do trabalho, a regra é norma trabalhista, lei obrigatória, de caráter geral, prevalece sobre a manifestação das partes. É a forma que se assegura garantia fundamental do empregado. Você não pode, por exemplo, firmar um contrato de trabalho abrindo mão ou deixando de aplicar a lei trabalhista, né? A lei trabalhista, ela é imposição, ela é obrigatória, ela tem que ser seguida. E não existe outra forma no mundo jurídico de se evitar, de se fraudar, de se evitar a aplicação da lei trabalhista. Nós temos na CLT um artigo 9º que vai dizer que é nulo, de pleno direito, qualquer tipo de ação, manobra, operação, tentativa de fraudar ou impedir a aplicação das leis trabalhistas. Por quê? Porque ela é de caráter obrigatório. O princípio da imperatividade das normas trabalhistas fala exatamente isso. Norma trabalhista é obrigatória. Ela impera, prevalece. Não existe exceção para a regra. Tem que ser observada. E ponto. E aí, senhores, vem um outro princípio que complementa esse. Está lá no texto que eu enviei para os senhores, na aula texto. É o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Veja, a norma é obrigatória. Mas e se o empregado quiser abrir mão? Então, esse princípio complementa o anterior. Por quê? É impossível dispor de direito trabalhista. O empregado não pode abrir mão, por vontade própria, das vantagens, dos direitos ou daquilo que a lei lhe assegura. Isso é a maior expressão para o direito do trabalho de liberdade contratual. Porque imagina você diante de uma entrevista de emprego, para trabalhar para o empregador, ele diz o seguinte: olha, gostei tanto, Brenda, do seu currículo, mas a sua apresentação, Brenda, foi sensacional. O problema é que aqui na empresa a gente só contrata quem abre mão, quem assina esse documento aqui, ó, falando que não quer receber 13º, a não ser, Brenda, que você faça esse documento aqui, ó, eu, Brenda, abro mão, né? Declaro que não quero receber meu 13º, não abro mão, estou renunciando ao direito de fundo de garantia. Isso não existe no direito do trabalho. O empregado não pode dispor. É o princípio da indisponibilidade. Direito trabalhista é indisponível. Ok? Beleza? Podemos ir? Ó, outro princípio. Princípio da condição mais benéfica. Isso aqui, senhores, é a tradução, é o reflexo de uma figura chamada direito adquirido no direito do trabalho. É uma forma de garantir, de preservar tudo aquilo que acontece ao longo do contrato de trabalho. Às vezes não está escrito no contrato, às vezes não está escrito em nenhum lugar, mas durante o contrato de trabalho, durante a prestação de serviço, são criadas condições favoráveis que beneficiam o empregado. Não estou discutindo norma, não estou falando cláusula de contrato, não estou falando nada de convenção coletiva. Estou falando o seguinte: se você trabalha numa determinada condição, não pode depois o empregador alterar aquela condição e mudar a sua situação para pior. Por exemplo, a sua convenção de coletiva do sindicato te impõe um salário fixo. O seu empregador resolveu, além do salário fixo, te dar uma comissão de 2%.
para te motivar, para incentivar a produtividade. De repente, ele fala, peraí, está ficando muito caro o salário desse sujeito aqui, ó. Eu vou voltar, vou tirar a comissão, vou pagar a ele só o salário. Não tem nada escrito que obrigou ele a te dar a comissão. Mas se ele te deu a comissão, se ele criou uma condição que beneficia o empregado, ele não pode mais tirar essa condição. As mudanças do contrato de trabalho podem acontecer, se favorecer o empregado. Se prejudicar, nunca. Ok? Tá claro? Vamos lá. Outro princípio, senhores, está quase acabando, tá? Inalterabilidade contratual lesiva. Está no artigo 468 da CLT. É exatamente a regulação daquilo que se cria no contrato de trabalho, complementa, então, o outro princípio que a gente acabou de ver, que é o seguinte, olha, tudo que você contratar com seu empregado tem que ser cumprido tal como contratado. O empregador, ele tem que responder pelos riscos do empreendimento. Ele não pode, por exemplo, tirar direito do empregado porque está na crise, porque está ganhando pouco, porque o negócio está ruim. Ele pode, como eu disse antes, criar alteração favorável para o empregado, mas nunca desfavorável. Exemplo, Vinícius é meu vendedor. Pois Vinícius é um cara bom, vende bem. Promovo o Vinícius a supervisor de vendas. Descobriu o seguinte, que o Vinícius, como supervisor, não é tão bom como era como vendedor. O supervisor ganha 1,5 vezes o que o vendedor ganha. Meu vendedor ganha 2.000, Vinícius está ganhando 3 como supervisor. Mas eu não quero mandar o Vinícius embora, eu quero que ele volte a ser vendedor. Eu posso colocar ele para vender, mas eu não posso abaixar o salário dele de volta para R$2.000. Ele vai ser vendedor, mas vai continuar ganhando os 3.000. Por quê? Porque eu combinei, eu fiz uma alteração no contrato de trabalho dele, eu promovi, aumentei o salário dele. Posso até voltar para outra função, mas o salário vai ficar igual. O salário não vai poder diminuir, né? Então, é uma proteção para que aquilo que é combinado não seja alterado de forma a lesar o empregado. Por isso, não pode sofrer alteração, inalterabilidade, não alterar o contrato de forma a prejudicar o empregado. Correto? O outro princípio, senhores, é o princípio da primazia da realidade. Esse aqui é muito importante para o direito do trabalho. Às vezes, as coisas são combinadas verbalmente. E esse princípio da primazia da realidade, ele valoriza exatamente isso, o contrato de realidade. Aquilo que é prática habitual na empresa, aquilo que é prática habitual no contrato de trabalho, mas que nem sempre é documentado. É a realidade do trabalho que se soma ao contrato. É aquilo que existe no cotidiano. Na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho, é extremamente importante. Exemplo, vou contratar para trabalhar comigo a Júlia. Vou pagar a Júlia um salário de R$2.000 na carteira, mas vou pagar a Júlia R$1.000 por fora. Se a Júlia amanhã conseguir fazer prova de que ela recebe os R$1.000 por fora, e, por exemplo, for a Justiça do Trabalho, tudo aquilo que ela recebeu no contrato de trabalho, ela vai ter as diferenças sobre esse valor de salário por fora. Não está no contrato, não foi assinado por mim, por ela, mas existia, e ela conseguiu provar. Por quê? Porque ela tinha um depósito em conta, que ela tinha uma testemunha, porque ela pegou uma cópia do recibo, ela conseguiu fazer prova de que aquilo existia. Isso vai, né, existir na realidade, já que existia na realidade, isso vai agregar, vai se somar ao contrato de trabalho dela. Desde que ela faça prova, o que existe na prática será reconhecido, por exemplo, pelo Justiça do Trabalho, para fins de direito. Né? É um outro exemplo quando o empregado faz hora extra e não registra o ponto. Lá na empresa a gente faz hora extra, mas não posso bater o ponto. Bato o ponto e continuo trabalhando. Mas você tem lá um check-in, check-out, né? Um login, log-off, você tem lá um controle de portaria, você tem um e-mail que você manda depois do horário. Então, se você consegue provar isso, contrato realidade. Não está no papel, não está escrito, mas você prova que existia. O direito do trabalho reconhece isso que acontece na realidade. Né? E aí, senhores, já estamos terminando, o princípio da intangibilidade salarial. Intangibilidade salarial é proteção ao salário. Salário é intangível. Salário tem caráter alimentar. Por que eu trabalho? Porque eu preciso do meu salário. Eu vivo do meu salário é para atender minhas necessidades essenciais, as minhas e as quem dependem de mim. Então, está ligado à dignidade da pessoa humana.
Salário é contrapartida do emprego. Eu dou minha mão de obra para receber salário. Então, há, pela legislação trabalhista, garantia salarial. O salário não pode sofrer prejuízo, redução, desconto indevido. Desconto em salário, só desconto legal. Vale transporte, INSS, um imposto de renda, enfim, aquilo que é previsto em lei, pensão alimentícia, conforme determinado por juiz, né? A ideia é proteção ao salário, porque é do salário que as pessoas sobrevivem. Nós vamos até falar sobre salário e vamos aprofundar nisso oportunamente, tá? E aí, senhores, o último princípio que de fato vale, eu coloquei na aula texto 2 princípios, senhores, só para fins de conhecimento, mas que não tem aplicação, que é o princípio do indúbio para o operário e do maior rendimento. Esses princípios aí já não estão mais valendo, porque o indúbio para o operário era o seguinte: toda vez que havia uma dúvida na solução do processo trabalhista, era a favor do empregado. Hoje já não existe isso mais. Hoje, se o empregado alegar alguma coisa na justiça, desde 88, ele tem que provar. Então, está em desuso. Coloquei aí, que vocês vão encontrar nos livros, mas não se aplica mais. Já explico isso lá na aula texto. E a outra é o princípio do maior rendimento, que é a figura da produtividade. Isso também já não se usa mais, levar em consideração qual empregado tem rendimento melhor do que o outro, porque hoje, lealdade, boa-fé é condição de relação jurídica, né? Você tem que estabelecer contrato e firmar contrato e participar de relação jurídica com boa-fé, com lealdade. Tanto que, se o empregado descumprir a obrigação trabalhista, ele pode ser mandado embora por justa causa. Se a empresa descumprir a obrigação trabalhista, o empregado pode pedir a rescisão, chama rescisão indireta. Vamos estudar as duas figuras aqui. Vamos falar da rescisão do contrato, vamos falar da justa causa, vamos falar de tudo isso, né? Mas aí, por fim, o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio, basicamente, é o seguinte: o vínculo empregatício é o bem maior do direito do trabalho. Nós temos que manter o emprego. O emprego gera benefício, o emprego permite inclusão social, permite distribuição de renda. Então, a ideia do direito do trabalho é que quem dá causa ao término do vínculo empregatício, quem acaba com a relação trabalhista, é que sofre o ônus. Se o empregado pede demissão, ele perde 40%, ele não recebe seguro-desemprego, ele tem que, talvez, indenizar o aviso prévio, vamos aprender isso. Agora, se a empresa manda embora, ela paga 40%, ela paga aviso prévio, etc. Então, quem tem que arcar com o custo do rompimento do contrato é quem dá motivo a ele. Ok? Senhores, nosso tempo vai acabar. Eu vou mandar um outro link lá no grupo, e aí, enquanto gravo, eu vou ver se a gente consegue entrar para tirar dúvidas, ok? Combinado? Então, beleza. Até já.